Manifesta, manifesta, Senhor, a tua força. manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, O teu grande amor, que tudo pode curar. O poder do Senhor é muito importante para curar as nossas feridas. Elas nos travam. 2 jovens me deram um testemunho esses tempos e não quiseram assim fazer um testemunho público. Um deles disse que quando ele tinha 6 anos, indo na casa de um parente, um cachorro do vizinho correu atrás dele. E ele correndo desesperado do cachorro, ele tropeçou. O cachorro mordeu a calça dele. Devia ser um cachorro pequeno, porque ele falou que nem lembra de ter se machucado. Mas que ele tinha tanto medo de cachorro que ele não visitava amigos que tinham cachorro, não visitavam as pessoas que tinham cachorro. Ele mudava a rua, tinha vergonha de andar com os amigos na escola, porque eles descobrissem que ele tinha tanto medo de cachorro assim, e acabassem, né, fazendo bullying com ele, fazendo ele sofrer mais ainda. Então ele disfarçava, foi se escondendo das pessoas. E aí a mãe dele trouxe ele no grupo de oração. E aqui no grupo de oração, ele disse que Deus tocou o coração dele e ele saiu daqui dizendo: eu estou curado do medo do cachorro. E aí ele tomou uma decisão maluca de enfrentar um cachorro. E aí diz que ele estava ali no parque, aqui no estádio, e um cara estava passeando com um cachorro grande, e o cara segurando. E ele se aproximou e disse assim: olha, esse cachorro é bravo? E o dono disse assim: eu seguro ele porque ele é um cachorro de porte, não é bravo, mas não é um cachorro que ele falou, eu caminho com ele sempre com cuidado. E ele disse: eu posso passar a mão no cachorro? E o homem disse: pode, né? E aí ele passou a mão no cachorro, disse que ele chorou passando a mão no cachorro. E o dono do cachorro ficou olhando para ele, esquisito, falou: você gosta tanto assim de cachorro? Ele disse: não, eu morria de medo de cachorro. E depois daquele dia, ele disse que ele passou a ter uma relação normal com isso. De um dia que ele veio no grupo, ele nem era um participante ativo do grupo. E o outro rapaz, que falou comigo esses tempos atrás, foi assaltado. Tênis, ele estava voltando do colégio, e 2 meninos com uma faca roubaram o tênis dele, fizeram ele andar 15 quadras, ele apavorado se ele ia conseguir saber voltar para casa, né? Tomaram o celular dele também, e aí ele passou vários meses trancado no quarto, não queria nem voltar para a escola. E aí a mãe dele veio aqui no grupo de oração várias vezes pedindo, ele não veio, ela veio pedindo. E aí um dia ele falou assim: mãe, por que a senhora vai sempre no grupo de oração? A senhora não vê que eu tenho medo de ficar em casa? Porque eu já fui assaltado, vai que entra um ladrão aqui em casa que eu fico sozinho. Aí ela disse: mas eu tinha que rezar pelo seu medo. E aí aquele dia ele tomou a decisão de vir no grupo de oração, veio só 1 ou 2 vezes, mas a mãe dele me disse que ele voltou a ter a vida normal, voltou a fazer as caminhadas que ele tinha que fazer. Horrível ser assaltado, é horrível ser perseguido por um cachorro, mas é maravilhoso ser curado. Então você vai pedir para Jesus: Jesus, eu preciso de uma cura, Senhor, dos meus medos. Fala para o Senhor: Senhor, hoje eu preciso de uma cura dos meus medos. Eu não sei se o que gerou teus medos
são coisas reais ou imaginárias. Eu não sei se são situações que você passou de perigo ou se são coisas que você nem passou, mas que estão dentro de você esse medo imenso. E hoje eu quero pedir para Jesus vir curar você, e você fala com Jesus, fala: Senhor, eis o meu medo. Se você consegue saber direito qual é teu medo, fala para Jesus agora. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi, receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. ao poder de Deus. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Vamos nos sentar. A gente vive um momento muito complicado da humanidade. Porque diante da necessidade das pessoas, surgem os lobos vestidos de pele de ovelha. E Jesus já tinha avisado isso. Portanto, a gente não tem que se surpreender com aquilo que Jesus já tinha falado. Só que muitas vezes, com a preocupação com os lobos vestidos com peles de ovelha, nos enganando, acabamos, ou algumas pessoas acabam, combatendo o pastor no meio das ovelhas. Quer dizer, eu fico com tanto medo do engano, com tanto medo do golpe, que eu não me abro à graça de Deus. E essa tem sido uma preocupação comigo. Muitas pessoas têm tanto medo dos desvios, têm tanto medo do incêndio do fogo vivo, que vivem debaixo do jato do bombeiro, que vivem debaixo da água que apaga tudo. E aí, a fé se torna algo extremamente molhado, extremamente úmido, sem força, sem graça e sem poder. E eu quero dizer para vocês que Jesus também foi perseguido por causa de como ele anunciou. Durante um tempo, teve um grande teólogo alemão, muito importante, porque ele criou uma forma de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia, que se destacou durante centenas de anos e ajudou muito a igreja a compreender muita coisa, principalmente do Antigo Testamento. E ele falava muito de que era preciso resgatar só o que fosse histórico. E aí, na medida em que ele resgatava o que fosse histórico,
e ele não tinha como comprovar todos os milagres que Jesus fazia, e não tinha como comprovar quando é que aqueles apóstolos haviam narrado aquelas coisas, e se de repente aqueles milagres que eram contados, não eram todos contados apenas para que as pessoas pudessem entender a mensagem da salvação de Jesus. Então era tudo alegórico. Jesus curou um cego, mas não é um cego, é uma cegueira espiritual que te impede de ver a necessidade do irmão, que te impede de ver os problemas da sociedade, que te impede de ver que você precisa se mobilizar. Jesus curou um surdo, mas não era um surdo de verdade, era alguém que não escutava a palavra de Deus, que não conseguia escutar a necessidade do irmão. E assim por diante, tudo começou a ser transformado em unicamente instrumento para se falar da solidariedade, que é um mandamento também, que no Sermão da Montanha Jesus deu uma orientação fantástica disso, inclusive diz, se toma tua capa, dá a túnica, se te bate numa face, oferece a outra. Então, Jesus fez ensinamentos no âmbito da moral fantásticos. No âmbito da moral, a gente pega, por exemplo, a carta aos Coríntios, no capítulo 13, e tem talvez o mais belo poema de amor já escrito. Se eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, todas elas, mas se eu não tiver o amor, eu sou como o símbolo que retine. Quer dizer, eu não sou nada se eu não tiver o amor, não adianta eu ter todo o poder, se eu tiver todas as línguas, e aí é belíssimo. O capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e aí você pega e amassa o capítulo 12, que diz que o Senhor derramou sobre cada um dons, o dom de curar, o dom de realizar milagres, o dom de expulsar demônios. Você joga fora, porque o capítulo 13 falou do amor. Horas, uma coisa não destrói a outra, uma coisa não desfaz a outra. O capítulo 12 estava escrito, o 13 também, e o 14 diz assim: assim como você aspira o amor, capítulo 14, versículo 1 de Coríntios, assim como você aspira o amor, aspirai também os dons. Horas, não dá para eu ler em parte. E aí eu fiquei refletindo, porque é claro que existe muito charlatanismo, muita gente ganhando dinheiro, ficando milionários, se utilizando de programas e de coisas para propagandear curas, a maioria delas falsa, uma ou outra, porque Deus é tão bom que não deixa de atender o pobre que está sofrendo, porque Deus não pode descontar a culpa dos seus maus pastores no pobre do povo. Deus é bom, depois Ele arruma. Lá na frente, quando o castelo da mentira cair, Deus vai lá e dá um jeito de salvar aqueles que de boa fé buscavam o Senhor. Só que eu não quero correr o risco de ignorar que uma das coisas pelas quais Jesus veio e ficou no nosso meio foi para curar os enfermos, para devolver a vista aos cegos, para anunciar o evangelho onde ninguém anunciava, não só entre os intelectuais, mas no meio de todo o povo. E aí eu escolhi 2 textos que eu queria partilhar com vocês, do evangelho de Lucas. Inclusive do evangelho de Lucas, porque o evangelho de Lucas é o evangelho mais científico. Lucas era médico, Lucas viajou com Paulo, Lucas viajou com Pedro. Primeiro ele foi discípulo de Paulo, depois ele foi ser discípulo de Pedro. Quer dizer, ele conviveu, ele pesquisou. Ele mesmo diz que ele procurou pesquisar. É o único que dá uma certa ordem cronológica para as coisas. Marcos, ele vai citando os milagres salteado, aquilo que aconteceu no momento. Ele escreveu do jeito que veio na memória dele, ele foi colocando. Mateus faz um ensinamento bem maior, um evangelho bem maior, mas escrito muito tempo depois e para falar diretamente àqueles que eram judeus. E Lucas não, mais organizado, não é? Já tinha uma certa formação. Não é? Lucas fala da infância de Jesus, o básico.
Lucas fala, conversou com Nossa Senhora, é o único que traz coisas que sobre Nossa Senhora e o nascimento de Jesus. Então, às vezes, quando a gente quer ter um olhar mais histórico, é bom pegar Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 20 e seguintes, está na página 1356, de quem tem a Bíblia Ave Maria. Diz assim: chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, prestem atenção, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. O que os discípulos de João Batista foram fazer? Foram, dizem eles, a pedido de João Batista, que estava preso, perguntar se Jesus era de fato o Messias. Vamos tentar lembrar? Jesus é primo de João Batista. Quando Jesus estava no seio de Nossa Senhora e ela encontra com Isabel, a mãe de João Batista fica cheio do Espírito Santo pela presença de Jesus. Se conheciam. Quando Jesus vai começar o seu projeto de manifestação do poder de Deus, os 3 anos que ele fez de missão, ele primeiro passa lá onde estava João Batista para ser batizado no Rio Jordão. E quando ele chega, João Batista diz assim: está vindo aquele que eu não sou digno de desamarrar a sandália. Não é? Eu não vou batizar você, você é maior que eu. E Jesus diz para ele: cumpre o que está na palavra, faz o que você tem que fazer. Quer dizer, João Batista sabia quem era Jesus. Acontece que naquele dia, alguns discípulos de João Batista, como André, por exemplo, irmão de Pedro, se vocês podem ler, foram direto atrás de Jesus e perguntaram: Senhor, aonde você mora? E Jesus disse para eles: vem ver. E eles foram atrás de Jesus, foram ver onde é que Jesus morava, o que ele fazia. Mas alguns não queriam abrir mão do seu mestre. Sabe aquela coisa meio de competição? Tipo, eu sou discípulo de João Batista. Ah, não, eu não vou lá não. Será que é ele mesmo? E então João diz para eles: vai lá perguntar. Vocês estão com dúvida? Vocês estão querendo ficar comigo? Vocês não precisam ficar comigo. Não é? Lembrando o texto de Lucas: preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. Lucas diz que esta palavra se cumpre em João Batista. Quer dizer, eu sou um preparador. Eu sou aquele que prepara o terreno, mas não sou a construção. E aí ele manda os discípulos lá. E quando os discípulos chegam, qual foi o sinal que Jesus disse? Jesus não disse para eles: ide dizer para João, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vão dizer para João, os bem-aventurados pobres de espírito, porque verão a Deus. Puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque possuirão a terra. Não falou nada disso. Ele não repetiu nenhum texto dos seus grandes ensinamentos morais. Ele disse, primeiro, a hora que os caras chegaram, ele curou um monte. Um monte. Se eu não estou errado, Lucas fez questão de dizer: naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças, de espíritos malignos e dado à vista a muitos cegos. Jesus não queria correr o risco de ser mais um falante. Gente,
Se vocês vêm ao grupo de oração e Deus nunca faz graças nenhuma, Deus nunca toca o coração, Deus nunca visita. Por mais belo que sejam os discursos, eu encontro na internet discursos ditos por profissionais, por homens e mulheres que se formaram em academias de atores, com textos dos grandes filósofos e pensadores do mundo. Mahatma Gandhi, o próprio Jesus Cristo, textos do Evangelho, e fazem lindos poemas, com um fundo maravilhoso, com um vídeo fantástico, 360 graus, não sei mais das quantas. As pessoas irão passar de um bom discurso para um novo discurso, para um novo discurso. Mas diante daquela fala de Jesus, não tinham o que dizer. Muitos doentes, muitos cegos, muitos endemoniados foram curados. E Jesus disse: vai dizer para João o que vocês estão vendo. Não vai dizer para João o que eu estou falando, vai dizer o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem. E aí eu pergunto, então a missão de Jesus se respaldou, se fortificou, se solidificou nos milagres. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois peguem a Bíblia e vão ler. A casa do Lázaro virou uma romaria. Claro! Seja sincero. Você não ia ficar curioso se dissessem que alguém que estava morto lá no velório, lá no Prever, levantou e foi para casa? Vocês acham que a casa do cara não ia ficar cheia de gente querendo saber, ver, perguntar, é verdade mesmo? Ele estava morto mesmo? Será que ele não foi aquela injeção que faz de conta que morre, mas não morre? Né? Aquelas de filme? Aquelas que o pastor tomou e morreu lá em Astorga? Não é? Saiu na televisão. O pastor disse que ia ressuscitar, tomou uma medicação para fazer aquela coisa e não voltou, coitado. Né? Ele quis enganar e foi enganado pela morte. As pessoas ficariam ou não ficariam curiosas? Ficam. E isso gerou mais ainda raiva contra Jesus. A gente fala, gerou mais gente querendo ouvir o que ele tinha para falar, ver o que ele fazia. O próprio Lucas, do capítulo 4, diz que um dia Jesus foi para Galiléia, lá na cidade que ele viveu a sua infância toda, e a sua adolescência e a sua juventude, em Nazaré. E ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se e leu do livro do profeta Isaías. Desenrolou o livro e escolheu a passagem onde está escrito, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, sarar os contritos de coração, anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar um ano de graça do Senhor. Enrolando o livro, entregou ao ministro, sentou-se, e quando todos a sinagoga estavam olhando fixamente para ele, ele disse: hoje se cumpriu este oráculo. Só que diz que ali teve poucos milagres. E as pessoas se enfureceram, porque ele disse que era difícil ter milagre ali, porque não acreditavam. Na sinagoga de Nazaré, Jesus leu o texto do livro do profeta Isaías, conhecidíssimo da comunidade, e que dizia que o Messias ia curar os cegos, sarar os ouvidos dos surdos. Mas isso não fez eles ficarem com fé. Os discípulos de João, ao contrário, não ouviram essa leitura de Isaías. Eles só a ouviram quando Jesus disse: vai contar
E com outras palavras, Jesus repete o mesmo texto. Mas antes, muitos tinham sido curados, muitos cegos tinham visto. É missão de Jesus curar os enfermos. Por mais que algumas pessoas achem que não deveria. Por mais que alguns abusem da maldade e da simplicidade do coração do povo. É vontade de Deus libertar do inimigo, curar os enfermos, proclamar a graça, tirar as cegueiras físicas e espirituais, curar a surdez física e espiritual. É vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, eu quero na minha vida. Você quer na sua vida?